Uma boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós queremos hoje refletir brevemente aqui no Salmo 123. O Salmo 123 é o salmo desse próximo domingo, que é o sexto domingo após Pentecostes. Esse é um salmo de pedido de auxílio divino. É um salmo que pede a misericórdia de Deus. Possivelmente o salmista aqui está numa situação de crise, de medo, de dificuldade, não vê saída. Então ele pede que Deus o ajude para que ele possa enfrentar esse mundo que se distancia tanto e que está tão longe dos propósitos de justiça e de amor de Deus. E às vezes aqueles que querem seguir os princípios da fé, muitas vezes se sentem um tanto quanto solitários em meio ao mundo tão agressivo em relação à paz, em relação ao amor, em relação à concórdia, em relação, enfim, de uma vida pacífica. Nós vamos ler o Salmo 123. A ti que habitas nos céus, eu elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Nós vivemos num mundo marcado pela violência, marcado pela vingança, marcado pelo culto ao ódio. E as pessoas se distanciam uma das outras, as pessoas desconfiam uma das outras, e as pessoas, de uma certa forma, para enfrentar a vida, enfrentam também o medo e a oposição daqueles que se posicionam contra os princípios de paz, de amor e de concórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Circunstâncias acontecem e elas acabam, de uma certa forma, nos deprimindo. E a depressão, não aquela depressão doentia, mas uma tristeza diante dos fatos que muitas vezes acontecem e que não estimulam o cristão, mas pelo contrário, se opõe à sua caminhada neste mundo. Existem coisas na vida difíceis que nós enfrentamos e que podemos enfrentar, basta termos coragem. Basta utilizar a nossa inteligência, a nossa experiência e assim resolver as questões difíceis que se impõem na nossa vida. Mas existem coisas também na nossa vida que estão fora do nosso controle. Existem momentos na nossa vida em que chegamos à conclusão que não temos muito o que fazer. E esse sentimento de impotência diante de coisas que se colocam na nossa vida e que precisariam ser resolvidas, mas faltam-nos alternativas, falta-nos
entendimento e visão e possibilidades para resolver, então o nosso semblante ele se curva. E nós perdemos a vista do horizonte e apenas enxergamos o pó do chão acinzentado. Mas o salmista, ele levanta os olhos. E é isso que em muitos momentos de nossa vida nós precisamos fazer. Quando achamos que perdemos o controle da situação, quando não temos mais alternativas, quando não conseguimos romper barreiras que são colocadas diante de nós e que não nos permitem avançar, nesse momento não tem outra alternativa. Nós precisamos levantar os olhos e olhar para cima. Olhar para cima, aqui num sentido figurado, olhar para Deus. Olhar para os céus, onde Ele habita. Por isso o salmista, no auge de sua crise, das suas dificuldades, da falta de controle de circunstâncias externas que não consegue modificar ou transpor, ele diz: a ti que habitas os céus, elevo os olhos. Nós precisamos aprender na nossa vida cristã que tem coisas que jamais conseguiremos resolver. Existem coisas na nossa vida que jamais poderemos mudar, porque estão além de nossas forças, de nossas possibilidades, de nossa capacidade racional, de nosso entendimento, de nossa experiência. E muitas vezes nos aventurar aos trancos e barrancos pode até complicar ainda mais a nossa situação e nós nos afundarmos ainda mais no problema, porque já estamos agindo de forma quase que desesperada. Não podemos permitir que o desespero tome conta de nossa vida e aí, a partir dele, tomemos atitudes insanas que vão ainda nos prejudicar ainda mais, não só a nós, mas aqueles que dependem de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas com as quais nós temos compromissos. Chega um momento que não tem outra coisa a fazer a não ser entregar para Deus, olhar para cima e pedir pelo seu socorro. Ele dá o exemplo do empregado que espera do seu administrador as orientações do que fazer. Porque quem sabe e que tem a visão do negócio, da empresa, são os diretores, são os chefes, são os que estão acima. É eles que muitas vezes precisam exatamente determinar o que precisa ser feito. Não é assim que cada um faz o que bem entende. E é assim em relação ao nosso relacionamento também com Deus. Não podemos fazer, muitas vezes, qualquer coisa. Precisamos fazer a coisa certa. Mas não sabemos qual é. Então elevamos os nossos olhos e entregamos a Deus. Particularmente em relação aos problemas que nos são impostos pela vida por outros, por circunstâncias adversas que sobrevêm. Os meus olhos estão fixos no Senhor nosso Deus, até que finalmente Ele se compadeça de nós. Não é assim que imediatamente Deus vai nos atender da forma com que nós imaginamos
esperamos ou ambicionamos. Deus tem o seu tempo. E muitas vezes o mais inteligente que nós podemos fazer na vida é esperar. Em primeiro lugar, levantar os nossos olhos a Deus e esperar. Esperar alguma indicação, esperar alguma orientação, esperar alguma inspiração. E assim certamente Ele há de colocar na nossa vida, bem claro, algumas alternativas que antes nos estavam escondidas, mas que nos foram reveladas pela misericórdia de Deus, porque simplesmente tranquilizamos o nosso coração ao olhar para Ele, acalmamos nosso espírito, clareamos nossa mente, e Ele nos orientou. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Esse desprezo ao qual o salmista se refere são as atitudes, são os comportamentos, são os entendimentos contrários à vontade de Deus, revelada em Jesus Cristo, particularmente nas palavras dele. Quando ele pede paz, quando ele pede amor, quando ele pede justiça, quando ele pede, enfim, que perdoemos, inclusive, aqueles que nos ofendem e que amemos, inclusive, os próprios inimigos. Cada vez mais distanciados a sociedade destes pensamentos, porque parecem que eles não trazem vantagem nenhuma. E quando o justo sofre, parece que aquilo vem como uma prova para o mundo de que esses conceitos só prejudicam e não valem absolutamente nada. Mas isso é o mundo que pensa, não é o que nós pensamos. E não é o que a nossa fé em nosso Senhor nos permite pensar. Por isso, existem momentos da nossa vida que precisamos olhar para o alto, reconhecer nossa incapacidade de resolver e de transpor as barreiras e pedir a Deus que Ele tenha compaixão e que Ele venha com o seu auxílio. Esse auxílio pode ser através de pessoas especiais que de repente possam aparecer e nos ajudar. Esse auxílio pode ser alguma orientação que, ao nós nos acalmarmos, Deus permite que surja na nossa cabeça e no nosso coração. Portanto, a nossa alma, quando ela se satura da oposição, do escárnio e de zombarias em relação à justiça, à paz e ao amor que pregamos e defendemos, Deus há de nos socorrer, Deus há de provar. Isso será um testemunho bastante grande de nossa fé, de que vale a pena seguirmos as orientações de nosso Senhor e confiar não simplesmente nas recompensas que o mundo pode dar, mas confiar nas coisas que Deus quer nos dar. A sua presença, o seu amor, o seu perdão e também nos conduzir nos caminhos que Ele tem traçado para cada um de nós. Porque foi Ele que nos colocou aqui nesse mundo. E se pela fé não formos filhos rebeldes, Ele há de nos conduzir
por bons caminhos e nós poderemos sempre dizer, olhando para trás, até aqui nos ajudou o Senhor. Que assim seja com cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nos obstáculos desta vida, muitas vezes, tendemos ao desespero ou então a agir de formas totalmente equivocadas. Por isso te pedimos, ó Deus, dá-nos humildade, aquela humildade que olha para cima para ti e encontra em ti auxílio e socorro. E que com teu auxílio, com o teu socorro, com tua ajuda, possamos nós encontrar sempre caminhos e jamais trilhar por um túnel sem luz no fundo, mas que a luz sempre brilhe a nos orientar até Jesus, assim como aquela estrela orientou os magos do Oriente até o seu Salvador. Bondoso Deus, nós lembramos aqui também da dona Ilma, mãe de nossa irmã, a Nelci, que se encontra enferma. Inclusive ela foi lá visitá-la. Bondoso Deus, esteja com ela, com tua companhia, com tua bênção, com teu amor, com tua proteção. E se for a tua vontade, que ela possa se recuperar. Enfim, ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos todas as nossas preocupações, todos os nossos receios e medos, na certeza que tu és o socorro bem presente em cada uma das nossas tribulações. Confiamos nisso, e isso faz com que levantemos sempre a cabeça confiantes, não simplesmente em nós, mas em ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, uma boa noite, que Deus acompanhe e esteja com todos, que os santos anjos estejam aí nas casas de vocês, cuidando a todos, principalmente as crianças, para que nenhum mal, nenhum dano aconteça. Uma boa noite a todos e até um próximo encontro.